Tá. Olá, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre câncer de próstata e as questões ligadas ao Novembro Azul. Para quem não sabe, o Novembro Azul é um mês de conscientização sobre tumores de próstata e saúde masculina. Isso foi criado já há bastante anos. Começou inicialmente um projeto na Austrália que usava o bigode, um Salsen, no mês de novembro e era o Movember. Isso chama da necessidade de chamar a atenção da população masculina sobre a necessidade de se cuidar, de prevenção e principalmente do tumor, que é hoje o tumor mais frequente nos homens no mundo e o segundo em mortalidade no Brasil, nos Estados Unidos e boa parte do globo. No planeta inteiro ele é o quinto em mortalidade. Você vê a sua importância da gente tomar consciência desses tumores. Mais do que falar só da saúde da próstata, a gente tem que lembrar que a gente está falando da saúde masculina como um todo. E isso quer dizer que a gente precisa fazer aqui uma conscientização geral, né, sobre a saúde masculina. Porque é muito importante que a gente tenha essa questão para isso. Hoje, no Brasil, a gente estima que em torno de 61 mil homens vão ter câncer de próstata neste ano e aproximadamente 13 mil vão morrer desta doença. E isso deixa a gente bastante preocupado, até porque o câncer da próstata está cercado de muito preconceito, está cercado de muitas dúvidas e os homens têm medo do exame. Um exame muito simples, que é o exame do toque retal e o exame de sangue, que a gente chama de PSA, que é uma sigla em inglês que quer falar de antígeno específico da próstata. São exames simples, rápidos, barato, que a gente pode ter em qualquer lugar, basta um especialista com um pouco de cuidado e atenção sobre esse assunto. A gente tem que desmistificar a preocupação com o toque retal. O toque retal é um exame extremamente rápido, simples, indolor, que não vai causar nenhum mal para a pessoa. O machismo, o preconceito, a falta de informação sobre isso é o que mais acaba levando os homens a não ir ao especialista para fazer esse tipo de questão. Então nós vamos hoje aqui falar para vocês sobre essa questão, vamos aqui tirar dúvidas do grupo. Por favor, mandem as suas perguntas. Óbvio que são muitas perguntas às vezes ao mesmo tempo. Há um grupo especializado, vai tentar nos ajudar filtrando essas questões para que a gente possa assim responder ao máximo e tirar a dúvida da maior parte das pessoas. Questões muito específicas serão abordadas em outra época, outro momento. E é importante sempre que se procure um especialista para isso. Temos a primeira pergunta aqui da Gabriela. Ela pergunta para a gente: meu pai já teve um tumor, ele pode ter câncer da próstata? Sim, ele pode ter um câncer da próstata. O que está relacionado ao tumor da próstata? Principalmente o envelhecimento, ou seja, quanto mais idade a gente vai ter, os homens vai ter maior chance de ter tumores na próstata. Também a história familiar, aqueles que já tiveram na família pacientes, outros pais, filhos, irmãos, tios, com o tumor da próstata, aumenta aí muito o risco de ter um tumor durante a vida. Aqueles que têm 2 parentes de primeiro grau, aumenta até 8 a 10 vezes o risco de ter câncer de próstata. Isso é extremamente preocupante, por isso estas pessoas devem começar o programa de triagem, ou seja, o seu diagnóstico precoce, que a gente chama de screening no inglês, ou de rastreamento no português, para fazer um pouco mais cedo. E quando começar? Esta é uma questão muito importante. Quando você tem 50 anos, aqueles que não têm história familiar, não são pacientes da raça negra, não são obesos, eles podem começar aos 50. E aqueles que têm história na família ou fatores de risco, como a raça negra, obesidade e sedentarismo, devem começar aos 45 anos de idade. A Mariana pergunta: meu pai tem mais de 50 anos e insiste que fazer o exame de sangue é suficiente para acompanhar a saúde. Diz que não precisa fazer o exame de toque. Isso é verdade? Na verdade, Mariana, não é. O exame do PSA ele tem uma falha razoável e a gente ainda está aprendendo quando fazer a avaliação maior ou perto disso. Antigamente a gente usava o valor acima de 4, hoje se usa entre 2 a 10. E existem várias frações desse PSA, o PSA livre, o PSA condensado, a gente pode fazer em relação ao volume da próstata, são várias questões para fazer isso. Mas o PSA altera em muitas condições: inflamação, trauma, infarto prostático, outras afecções benignas da próstata, o próprio crescimento dela altera o PSA.
e ele sozinho vai falhar. Quando a gente associa o toque, a parte onde mais tem tumor da próstata, a parte posterior, ela é acessível ao exame do toque. Então, muitos pacientes com PSA normal, até abaixo de 1, que tem nódulo, eles podem ter tumor. Então, a associação do toque retal mais o exame de PSA é que vai levar a suspeita ou não, e por isso a gente acaba indicando, baseado nisso, e numa história clínica muito bem feita, a biópsia da próstata. E é através da biópsia que é o exame confirmatório. Só ela vai confirmar que tem tumor e também vai dar outras informações muito importantes que vão dizer para a gente se a gente precisa tratar ou não esse tumor e qual sua gravidade. Um dos critérios que a gente vai ver na biópsia é a porcentagem de fragmentos, ou seja, dos pedacinhos que foram tirados que estão acometidos, a quantidade dos pedacinhos que estão acometidos, a sua localização e o grau, que a gente chama de grau de Gleason. É um grau que o patologista, o médico especialista, vai nos graduar a agressividade desse tumor, que associado ao PSA, a gente vai conseguir formar o que a gente chama de grupos de risco. Aqueles que têm baixo risco ou muito baixo risco, de quê? De metástase, de progressão da doença, de morrer da doença, eles poderão ser seguidos de perto num protocolo que a gente chama de vigilância ativa, ou observação vigilante. Esses pacientes eles não vão ser tratados de forma radical curativa, com um tratamento agressivo que tem seus efeitos colaterais, e eles vão ser seguidos de perto, e só se durante o segmento mudar as características do tumor, eles vão para tratamento. Aqueles que têm o risco intermediário ou alto risco, eles vão precisar de tratamento. Isso vai depender de vários fatores, como idade, condições clínicas do paciente, o tamanho da próstata, a localização do tumor e outros fatores que a gente pode abordar mais para frente. O Raul pergunta, todo o tratamento do câncer de próstata é cirúrgico? Na verdade, não. Como já falei, aqueles pacientes de baixo risco ou muito baixo risco, eles podem simplesmente ser observados. Existe a possibilidade também, aqueles pacientes de grau intermediário ou alto risco para progressão, da gente fazer várias formas de tratamentos que a gente chama de radicais curativos. A principal, talvez mais conhecida, de certa forma até um pouco temida, é a cirurgia radical. Existe também a radioterapia, que são os tratamentos consagrados para esse tipo de tumor. Mas mais modernamente existem outras técnicas que a gente chama de técnicas ablativas, ou técnicas que tentam preservar mais a glândula. Existe hoje já a crioterapia, que é a utilização da temperatura para baixo, ou seja, congelar a próstata. Existe o HIFU, que é utilizar a alta temperatura através do ultrassom. Existem várias formas, mas basicamente o que a gente vai ter de forma mais comum de tratamento, aquelas muito bem estabelecidas e testadas por longo prazo, são a cirurgia, a radioterapia, para quando se faz a terapia radical. Chegou mais uma pergunta aqui da nossa querida Selma Brito, está acompanhando a gente no Facebook. Muito obrigado pela sua presença e as suas perguntas. Doutor, meu marido tem 53 anos e não quer fazer exame. E tem caso na família. O que faço para conversar com ele? O que fazer para convencê-lo? Bom, amiga Selma, é verdade assim, tem que partir dele esse interesse. Óbvio que a mulher, como provedora da saúde, da casa, dos cuidados, né? A mulher geralmente ela está mais preocupada e ela que traz essa consciência para as pessoas na casa se cuidar. Ele precisa entender que como marido, provedor, como pai, como pessoa quase, ele só vai poder cuidar de vocês se ele estiver com boa saúde. E às vezes a masculinidade, essa questão do machismo que pode estar muito próxima, muito forte ainda em algumas pessoas, alguém que não faz a prevenção, que tem um diagnóstico tardio, com a doença já está metastática, ele não vai conseguir fazer o papel dele de cuidador, de homem, de cuidado da casa, vai ter dor, vai sofrer bastante, são coisas muito ruins que podem acontecer com ele. Então, o maior poder que a gente tem hoje é o poder da informação, o conhecimento, a disseminação disso. É extremamente importante falar do assunto. Esconder a cabeça debaixo da terra, isso não vai trazer benefício para ninguém. E a conscientização passa por educação. Quanto mais informação, mais as pessoas podem querer cuidar de si, mais conhecimento das consequências de não fazê-lo, ele pode assumir ou não esse risco. Eu tenho certeza que quando ele olhar em volta, ver a família bonita que tem, os amigos, a vida, vai querer cuidar de si. E isso é o primeiro critério. Não é só da próstata que nós estamos falando de saúde masculina como um todo. E ir ao urologista, ir ao especialista, vai principiar para ele não só ver a próstata, como outros órgãos
como todo, cuidar da sua saúde, o urologista vai fazer exames, ele vai poder ver se o colesterol está alterado, se a glicose dele, ou seja, se ele tem risco para diabetes ou não, e as questões gerais relacionadas a isso. É o especialista hoje para começar essa triagem no homem jovem, na idade de meia idade, até no senhor de idade que já não foi resistente aí antes. É o primeiro passo, é sem dúvida nenhuma o conhecimento e sem dúvida nenhuma a informação, que é o mais importante. Uma das questões que a gente tem que estar sempre em coisa que é claro que para o homem, quando tem um diagnóstico sobre o câncer na próstata e tem o risco da incontinência, o risco da impotência relacionado aos tratamentos, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que ele se sinta muito mal, que ele se sinta depressivo, que isso faça. Mas a forma de melhorar isso é procurar ajuda, é procurar o especialista e entender que uma vez que ele estiver curado, que ele estiver com as condições de saúde perfeitas, ele vai conseguir tratar muito melhor de todos à sua volta. É importante que fique claro que esse papel também é do especialista, de dar esse suporte emocional, essa ajuda que é extremamente importante. Tem mais uma pergunta do Roberto. Tive câncer de bexiga depois de alguns exames irregulares de PSA, tudo está normal agora. Acompanho com PSA e ultrassom. Isso é suficiente? Roberto, como já disse, o ultrassom é uma ajuda, ele vai ver também a parte anatômica, vai muito mais para ver volume, ou seja, o tamanho da sua próstata, se ela está causando ou não obstrução ao fluxo da urina, se está tendo um resíduo alto na bexiga, vai ver a anatomia do órgão, mas além deles dois, o toque retal é importante. O PSA e o toque retal são os exames mais importantes para a gente fazer a triagem, aquele exame genérico. Outros exames podem ser lançados mão hoje, como a ressonância nuclear magnética, multiparamétrica, mas isso não faz o seguinte, onde há dúvidas sobre ter tumor ou não. Por isso a gente precisa estar sempre ligado que o básico, o simples, é o mais eficiente. É o toque retal, o PSA, o ultrassom pode ajudar nesse segmento, sim, mas não é imperativo para isso. É óbvio que à medida que você vai fazendo o seu segmento com o seu urologista e o tempo vai passando, o período desse toque pode ser prolongado, ele pode ser anual, bianual, a depender da alteração e desse conhecimento. As coisas vão mudar muito lentamente, mas nos primeiros anos o toque é importante para a gente ter essa avaliação. Então, temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar para vocês que, por favor, mandem perguntas, tirem as suas dúvidas, aproveite esse momento, né, que nem sempre a gente tem para estar aqui junto de vocês, podendo chegar aonde vocês estão, para tirar essas dúvidas de forma simples e rápida possível. O Rodrigo pergunta, Dr. Gustavo, mais uma dúvida. A gente escuta muito sobre prevenção de câncer de mama. E o câncer de próstata, tem como prevenir? Na verdade, o que a gente está falando basicamente é de diagnóstico precoce. Os dados que a gente tem hoje de prevenção, não existe uma medicação pura que diminua com segurança o risco de próstata, fizeram vários trabalhos no futuro, mas o que a gente sabe hoje é que pacientes que têm uma vida saudável, aqueles que praticam esporte regularmente, que fazem atividade física regular, não precisa ser intensa, pelo menos 2 horas e meia na semana de exercícios como caminhadas, sem ser muito intensa, já são suficientes para diminuir o risco de ter a doença, e aqueles que têm doenças menos agressivas e se tiver e precisar tratar, as respostas ao tratamento serem mais fáceis. Associado a isso, uma dieta saudável, frutas, verduras, legumes, e diminuir sempre que possível a ingesta de gorduras e de carne vermelha vai ajudar bastante na diminuição do risco. Mas óbvio que isso não vai acontecer se você fizer só na última semana ou nesse mês, né? Isso é uma coisa contínua durante a vida e esses benefícios são cumulativos. Quanto mais faz por mais tempo, melhores são esses benefícios ao longo do tempo. A Elisa Pascoalotto pergunta, Dr. Gustavo, testosterona baixa para o seu sinal de câncer na próstata? Não é um sinal de câncer na próstata. A testosterona é produzida pelo testículo e parte até na gordura periférica, é um hormônio masculino e que ele pode estar baixo por várias patologias, mas a gente chama de hipogonadismo, a diminuição da produção da gônada, do testículo. Isso pode ser primária do próprio testículo, como falência, isso pode acontecer com a idade, ou secundária devido à alteração da hipófise, que isso vai caindo, fazendo com que a produção da testosterona diminua. Ela não está relacionada ao risco de câncer, tá? Não é isso, nem é um sinal direto ou indireto. O que tem muito é que pacientes que têm tumor de próstata com testosterona baixa têm um risco de ser um pouquinho mais agressivo, porque cresceram em uma condição onde o principal fator de crescimento do câncer é a testosterona.
Se ela está baixa, ele aparece, que esse tumor usa outros fatores endógenos do próprio organismo para crescer. Então, é um fator que o médico vai levar em consideração para propor a terapia adequada para estas pessoas. A Márcia pergunta, com qual frequência deve ser feito o exame da prevenção? A primeira, como a gente falou, acima dos 50 anos para aquele que não tem história na família, ou acima dos 45 para aqueles que o têm, e esse exame é anual. Em alguns países da Europa, e após um segmento de alguns anos, esses pacientes com muito baixo risco de desenvolver a doença podem até fazer bianual, mas a recomendação é que ele seja feito anualmente com exame de PSA e toque retal. E esse é o momento de que o médico também vai aproveitar, como falei, para pesquisar ele como um todo e ajudá-lo no que for possível. Não só a avaliação da próstata, mas a avaliação de outros riscos de tumores, a avaliação da saúde geral masculina. Isso é extremamente importante, aproveitar que esse momento no especialista, ele pode ser um momento para que o paciente cuide dele na saúde como um todo e ter esse suporte que vai ser necessário para muitas coisas, né? Um paciente, a Eliane faz uma pergunta, um paciente retirou a próstata e fez radioterapia, mas o PSA ainda não zerou, é normal? Eliane, cada caso a gente tem que avaliar especificamente. Pacientes que precisaram tirar a próstata e fazer radioterapia, existem dois cenários para isso. Um é aquele que faz logo após a cirurgia da retirada, quando recupera a continência da urinária, e neste caso a gente chama de radioterapia complementar ou adjuvante. Isso porque o tumor já era muito extenso no momento, ficou margem, ou tinha fatores de risco muito grande para a progressão local. A outra questão é quando você opera, fica bem por um tempo, o PSA sobe, e na avaliação a recorrência ou a volta do tumor é no mesmo local que foi operado, que a gente chama radioterapia de resgate. E nos dois cenários, o objetivo é zerar o PSA, ou seja, que o PSA esteja abaixo de 0,2 ou menor, e se ele continua maior do que isso ou subindo, é um risco, é um sinal indireto da possibilidade de ainda existir tumor em algum local e ele precisa ser avaliado e investigado pelo especialista. Isso não quer dizer necessariamente que ele precise de uma terapia naquele momento, e outros fatores devem ser levados em consideração: o tempo que isso levou para subir, o tempo que leva para dobrar, a extensão dessa doença, a gravidade inicial no tratamento, aquele fator de Gleason que diz, as motos fazendo a perspectiva de vida, comorbidades que os pacientes têm, como outras doenças associadas, antes de se pensar em tratamento. Então, o fato de estar subindo não é necessariamente algo que precise de uma terapia imediata, mas é um sinal de alerta para o especialista procurar e tentar acompanhar da melhor forma possível. A Lourdes pergunta, qual o tempo de recuperação após uma cirurgia? Lourdes, isso vai depender muito da cirurgia e da técnica que foi utilizada. Hoje a gente pode fazer a cirurgia convencional, que é o padrão, aquela cirurgia feita com corte normal, e as cirurgias minimamente invasivas que surgem hoje como um avanço, onde há menor trauma cirúrgico direto. A laparoscopia é uma delas, e a cirurgia robótica, que é a laparoscopia auxiliado pelo robô. Essas cirurgias minimamente invasivas, o tempo de recuperação é muito menor, porque não tem um grande corte, a dor é menor no local, o risco de sangramento, infecção, tempo de recuperação, dor, por isso recupera mais rápido. Geralmente, aqueles que fazem uma cirurgia robótica, em 15 dias estão aptos a voltar a dirigir, por exemplo, e fazer atividades físicas regulares de média intensidade após um mês. Na cirurgia aberta, esse vai ser um período um pouquinho mais longo, que pode durar aí em torno de um mês para já voltar às suas atividades por questão de dor e limitação. A outra questão da recuperação é o tempo da continência e o retorno à ereção. E isso é variável, vai depender da técnica, vai depender da saúde da pessoa em relação se tem complicações clínicas como diabetes, hipertensão, etc. Para que a gente tenha esse tempo de recuperação, e isso tem que ser, obviamente, individualizado, discutido com o especialista que vai fazer o tratamento. O Raul pergunta como reconhecer os sintomas de câncer de próstata. Muito importante, Raul, obrigado pela pergunta. Acho que eu não falei no início, e isso é uma falha, acho que a gente tem que lembrar bastante disso. O câncer de próstata não dá sintomas. Então, o câncer de próstata, sua fase inicial e na maior parte da sua evolução, ele é assintomático, ele é silencioso. Então, os homens disseram, com aquela história de que eu não sinto nada, então não vou fazer o exame, isto não é uma verdade, porque se sentir é um sinal indireto de que a doença já está maior do que deveria, está mais avançada do que gostaríamos. Porém, alguns sinais, alguns sintomas,
podem nos alertar para que a gente deve procurar um médico. A maior parte deles estão relacionados até ao crescimento benigno da glândula, mas em alguns momentos podem estar relacionados ao tumor numa fase mais avançada, que é levantar à noite, ter dificuldade para iniciar, sangue no sêmen ou sangue na urina. Isso podem estar relacionado indiretamente em casos não comuns de câncer de próstata. Geralmente estão relacionados ao crescimento benigno, que já é um sinal de alerta. Se você está tendo esses sintomas é porque não tem algo que não está bom e é o momento de procurar o urologista. Mas para o câncer de próstata, o momento ideal mesmo é quando você não sente nada. Exatamente este é o objetivo de prevenir, é fazer aqueles exames antes que se tenha algo, né? Porque fechar a porta depois que foi roubado não é prevenção, né? Já está correndo atrás do prejuízo, então tem que ir antes, possivelmente, quanto mais cedo, melhor. A Regiane me pergunta, depois da retirada da próstata, a chance de recidiva? Felizmente sim. Tanto a cirurgia como a radioterapia, existe um risco da doença voltar. E por isso o segmento é constante por muito tempo após as terapias radicais. Então, seja operar, seja fazer a radiação, seja a radioterapia, seja fazer o tratamento com as terapias ablativas, como crioterapia ou HIFU, há uma necessidade de segmento após. Isso vai ser feito com uma periodicidade. À medida que o tempo do tratamento vai passando, essa periodicidade vai se alargando. Em geral, no primeiro ano após a terapia, os retornos são feitos com o médico a cada 3 ou 4 meses. Deve ser aumentado para cada 6 meses, a partir do 2º até o 5º ano. Geralmente, após isso, ele passa a ser anual, se não há nenhum sinal de que a doença voltou. Mas no caso do câncer da próstata, por ser uma doença de evolução muito lenta, ele pode levar e pode voltar em até 8, 10 anos depois a subir PSA. Mas, de novo, o fato do PSA voltar a subir não indica necessariamente a necessidade de um tratamento. Todos aqueles fatores que diz o tempo que leva para começar a subir, o tempo que leva para duplicar, os critérios como era o inicial do tumor, o CRIS, o PSA, TOC, os critérios todos no momento do tratamento são importantes para ver qual a terapia adequada. Algumas vezes essa elevação não vai requerer tratamento, por isso é muito importante procurar um especialista no assunto. O Márcio pergunta, o uso de remédio para auxiliar da ereção provoca um rubor facial mesmo? Podem sim, esses remédios, na verdade, eles são vasodilatadores, eles dilatam o vaso. Em algumas pessoas podem dar aquele rubor facial, aquele vermelhidão no rosto, pode dar um pouco de cefaleia ou dor de cabeça e podem até dar um pouco de congestão nasal, porque eles funcionam mais ou menos como dilatando os vasos nessas regiões. E isso pode gerar esses desconfortos. Não é em todo mundo, tende a melhorar com o tempo, mas sim, é um efeito que pode acontecer. É importante para todo dia, né, que os homens, no momento que estão vendo a sua vida passar, estão envelhecendo, fazendo tudo, comecem a avaliar muito a sua qualidade de vida. Prevenir-se das doenças, como tudo, é importante. Então, dieta saudável, exercícios físicos, procurar regularmente o especialista, o urologista, pode ser ele, o clínico geral, o seu cardiologista para tratar da sua saúde, é importante fazer avaliação regular. Cuidar da saúde é talvez o seu maior bem, então você precisa com certeza cuidar dela, porque sem a saúde você não vai conseguir fazer mais nada da vida. Isso é algo que eu gostaria de deixar para vocês como comentários finais. Infelizmente o nosso tempo está acabando, foi muito proveitoso, foi muito bacana estar aqui com vocês hoje, mas leve essa mensagem para casa. Cuidem da saúde, cuidem do seu maior bem. Com ele, além de você se sentir socialmente melhor, está muito legal para poder estar no convívio social, você vai conseguir cuidar melhor das pessoas que estão à sua volta, e um homem saudável, uma família saudável, constrói-se uma vida saudável. Obrigado, boa noite, foi um prazer.